Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos para o nosso segundo vídeo, nossa primeira aula de fatos, falando sobre o mercado financeiro depois das boas-vindas. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma história real. Não é real porque aconteceu, ela é real porque acontece diariamente, acontece constantemente no mercado financeiro. Quando eu comecei no mercado financeiro, eu comecei por opções binárias. E lá eu descobri que as corretoras manipulam o gráfico através de algoritmo para ter rendas maiores, né? Isso me deixou bem chateado e desconfiado também. Quando eu chego na B3, eu também descubro que na B3 há uma manipulação. Só que a manipulação aqui não é das corretoras, são dos grandes players. Eu comecei a estudar e percebi que essa manipulação, ela acontece porque é a engrenagem do mercado, tá? Ela acontece porque é algo totalmente aceitável. Quem quer comprar barato. Quem quer vender caro. Essa lógica gera manipulação no mercado. E a gente vai aprender aqui, a gente precisa aprender como lidar com isso e tirar melhor proveito dessa situação, ok? Então essa história ela é a seguinte, vamos aqui criar uma ilustração. Imagina comigo, um big player, ele quer montar um aras no interior, tá? E ele quer comprar 1000 cabeças de boi. Ele quer montar esse aras com 1000 cabeças de boi. E ele vai na região saber quanto é que está sendo negociado e descobre que o preço médio da cabeça de boi está por R$1.000. É totalmente fictício isso daqui, tá? Eu não tenho nem noção se realmente esse é um preço, se está longe, está perto do que é praticado. Mas vamos lá. Então ele descobre que o preço da cabeça de boi está sendo negociado a R$1.000 na média e ele acha aceitável esse valor. Então ele vai disponibilizar um valor específico para comprar as 1000 cabeças de boi no preço médio de R$1.000. Então aqui começa o jogo. Ele vai no mercado e compra de imediato 200 cabeças de boi. Compra a mercado, compra à vista. Automaticamente, quando ele chega no mercado e agride comprando 200 cabeças de boi, o preço do mercado muda. Lei da oferta e demanda, né? Oferta quem está vendendo, demanda quem está comprando. Se houve um aumento da demanda de compradores, então os vendedores se sentem confortáveis de vender mais caro e o preço automaticamente subiu para 1.250. E aí ele volta no mercado e compra mais 200 cabeças de boi. Nessa volta no mercado, ele chega ao patamar de 400 cabeças de boi, só que o preço médio dele está acima do desejado. Ele está pagando agora R$1.125 em média por cada cabeça de boi. E o ticket médio a ser negociado no mercado está em R$1.500. Bom, ele está com uma faixa de preço menor do que o preço atual do mercado, porém a meta dele é comprar na média abaixo de R$1.000 ou até R$1.000. Então ele vai no mercado agora e não mais para comprar, ele vai para vender. E ele vende 100 cabeças de boi. Nessa volta ao mercado para vender 100 cabeças de boi, ele cai, a quantidade vai para 300 cabeças de boi. O preço médio dele se ajusta, ele fica com R$1.000, o preço médio dele. O preço a ser trabalhado no mercado perde interesse porque o preço subiu para R$1.500 porque havia uma forte demanda de compradores e agora o grande comprador não está mais comprando, está vendendo. Então isso gera uma sensação tipo, o que está acontecendo aqui? Então deixa eu ajustar o preço e vou colocar o preço aqui ao patamar anterior. E o preço volta para R$1.250. Nessa volta ele vai no mercado novamente e vende 100 cabeças de boi. Isso gera uma confusão no mercado. Ele tem 200 cabeças de boi, o preço médio dele está bem abaixo do que ele aceita negociar, está a R$875, e o preço que está sendo trabalhado no mercado, o ticket que está sendo negociado é de R$1.000. Bom, está tudo dentro do planejado, há um planejamento de negociação. Ele volta agora no mercado e agride comprando à vista mais 200 cabeças de boi. Nessa compra, ele chega a 400 cabeças de boi, 40% do caminho da meta dele já tá trabalhado. O ticket médio dele está abaixo, o preço médio dele está abaixo, está por R$937,50, e o ticket médio do mercado está R$1.250. Então ele está com uma quantidade de boi, 400 cabeças de boi, abaixo do que está sendo negociado no mercado e abaixo da linha média que ele aceita negociar. Mas aí, como está tudo dentro do planejado, ele volta no mercado e aceita negociar com preço acima da média. Comprando a R$1.250, ele compra 200 cabeças de boi.
Aqui ele chega a 600 cabeças de boi, 60% da meta. O ticket médio dele aumentou um pouco, está acima do que ele aceita negociar, está por R$ 41,67 acima. E o ticket médio do mercado está por R$ 1.500. Para ele é interessante isso, né? Isso é uma lógica bacana. Ele tem 600 cabeças de boi no preço médio de R$ 1.041, porém está sendo negociado, valorizado a R$ 1.500 a cabeça de boi. Então, em linhas gerais, está interessante para ele, mas lembre-se, a meta dele é comprar 1.000 cabeças de boi a R$ 1.000. E ele vai manipular o mercado, ele quer manipular o mercado até alcançar essa meta. Então ele volta no mercado e agora vende 100 cabeças de boi. Nessa volta, ele fica com 50% da quantidade total que ele quer de cabeça de boi. O preço médio dele está por R$ 950, totalmente aceitável dentro da meta, dentro do plano. E o ticket médio a ser negociado no mercado está por R$ 1.250. E aqui acontece algo bem interessante. Ele chegou na metade do caminho, tá? Tá tudo dentro do planejado. Então ele vem e planta uma notícia. A gente tenha muito cuidado com notícias, tá? Tenha muito cuidado com as análises de ações, análise de analistas, de blogs, de corretoras. A ação X vai crescer tantos por cento. Especialistas dizem que as ações da estatal, da empresa X, da empresa Y vai subir 200% até o final do ano. Tenha muito cuidado com essas notícias que, na grande maioria das vezes, são notícias plantadas. O que é notícia plantada no mercado financeiro? É um big player ou até mesmo uma empresa que está interessada em negociar. Ele vai no mercado, vai no noticiário e planta essa notícia. Então, por exemplo, um big player quer vender uma quantidade X de ações no preço médio acima e o preço está abaixo, ele vai e planta uma notícia de que aquelas ações vai subir de maneira assim, exponencial. E aí gera euforia no mercado por causa daquele analista. O analista vai lá e diz que vai subir mesmo, é a notícia. E aí todo mundo começa a comprar. No dia seguinte aquela ação cai desesperadamente, com um monte de gente comprando, a ação desce e o player realiza o lucro dele na faixa de preço que ele queria. É assim que funciona, tá? Na grande maioria das vezes, então tenham bastante cuidado. Esse big player aqui da nossa ilustração, ele vai no mercado, planta essa notícia e as pessoas agora ficam todo mundo eufórico com aquilo que está sendo colocado, né? Que o preço vai cair, que o big player não vai mais negociar, que talvez ele volte para vender ainda mais. Ele já vendeu 100 cabeças de boi, talvez ele vai vender mais 100, mais 100, mais 100. E só pela especulação no mercado, o preço cai e volta para o patamar de R$ 1.000. Nessa volta, o big player vai ao mercado e compra mais 200 cabeças de boi à vista. Agora ele tem 70% da meta alcançada, o preço médio dele está em R$ 964,29 e o ticket a ser negociado no mercado está por R$ 1.250. Está tudo dentro do planejamento, tudo dentro do planejado. Ele volta no mercado e compra mais 200 cabeças de boi. Nessa compra, ele agora fica com 90% da meta alcançada. O ticket médio dele fica R$ 27,78 acima do que ele aceita negociar. O ticket médio do mercado fica por R$ 1.500. Porém, ele é um big player, ele é um operador, ele sabe o que está fazendo, ele tem controle das negociações, ele volta ao mercado para buscar bater a meta dele dentro da faixa de preço que para ele é aceitável, que nesse caso seria R$ 1.000 a cabeça de boi. Então ele volta no mercado para vender, e ele vende 100 cabeças de boi ao preço de R$ 1.500. Nisso ele recua, vai para 800 cabeças de boi, o preço médio dele também cai abaixo do esperado, do desejado negociar, fica por R$ 968,75 e o ticket médio do mercado cai para 1.250. Gerou aquela mesma sensação de que o big player está vendendo, então o preço vai cair. Então é aceitável a gente voltar o preço para negociar nessa faixa de preço, até porque quem está com desejo de comprar por R$ 1.500 não está comprando. Então, bora voltar ao preço anterior para a gente ter liquidez, ter como negociar. E aí o big player vai no mercado e dessa vez ele vende mais 100 cabeças de boi. A meta dele volta a recuar um pouco para 70%, 700 cabeças de boi é o montante que ele tem agora. O preço médio dele está muito interessante, ele está pagando
em média, por cabeça de boi, R$ 928,57, tá bem aceitável. E o ticket médio do mercado agora, nesse exato momento, está por R$ 1.000. Perfeito. Ele vai no mercado e agride comprando 200 cabeças de boi à vista. Nessa compra, ele chega a 90% da meta. O ticket médio dele está abaixo do que ele aceita negociar. E o ticket médio do mercado está por 1.250. Está muito interessante. Ele vai lá e compra novamente umas 1.000 cabeças de boi. E nessa agressão final, nesse sprint final que ele faz no mercado, ele alcança a meta dele em quantidade de cabeça de boi, ele alcança a meta dele na quantidade, na média que ele aceitava negociar, está abaixo dos R$ 1.000, o preço médio dele ficou em R$ 975, e aqui aconteceu um fenômeno interessantíssimo. O mercado está precificado, o ticket médio, por R$ 1.500, então está super valorizado, o preço médio da cabeça do boi. Ele está com o preço médio abaixo do que ele aceitava negociar, então ele alcançou a meta dele com sucesso. E nesse momento aqui, o mercado está totalmente travado, né, com um monte de gente comprando cabeça de boi a R$ 1.250, R$ 1.300, R$ 1.400, mas o preço médio de R$ 1.500 não é real porque foi manipulado. Isso acontece bastante. E esse grande big player está lá em cima, feliz da vida com a sua meta alcançada, com o preço médio alcançado, e o ticket médio do mercado está bem acima do que ele negociou. Meta batida. Essa história acontece diariamente. Nas nossas lives ao vivo das operações, vocês irão perceber isso, tá? Essa engrenagem do mercado financeiro, ela se baseia nesse aspecto de que quem quer comprar barato. Quem quer vender caro. Então, muitas vezes, o player que está posicionado para comprar, ele entra no mercado vendendo, gerando a falsa sensação de que aquele player está vendido e está querendo colocar o preço para baixo. Na verdade, não. Ele quer trazer o preço para uma região específica que é aceitável para ele então negociar e jogar o preço para cima, tá? E quando ele joga o preço para cima, ele comprou barato, leva o preço lá para cima e as pessoas entram na euforia de comprar, todo mundo comprar, e quando chega lá em cima, que está todo mundo comprando euforicamente, ele já está no ponto de realizar o lucro dele, então ele vende, sai da operação, o preço fica travado lá em cima, as pessoas que compraram no topo estão totalmente perdidas, perto do seu stop, né? Enquanto ele saiu de cena, saiu com o seu lucro no bolso e foi embora, tá? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.